Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que chegamos ao final desses 3 dias aí intensos, né, de debates. Estive à frente aí do chat, então, mesmo aqui presencialmente falando agora, né, nós nos comprometemos a continuar o diálogo, né, com quem também está nos acompanhando remotamente, né, enviando materiais, trocando experiências. E nós ficamos muito felizes porque, na proposta escrita, nós tivemos a pretensão de propor um seminário nacional, né? E nisso a pandemia ajudou, né, nessa questão do deslocamento, né, de podermos ter esse alcance. Então, é com muita alegria que eu digo que tivemos pessoas de Campo Grande, tivemos pessoas de Palmas, tivemos pessoas de várias cidades do interior de São Paulo, né, de outros estados, que foram respondendo no chat, né, e isso me deixou muito feliz, nos deixou muito felizes. Que tivemos o alcance que desejamos lá atrás, quando pensamos nesse evento. Tivemos a presença de professores, né, de outros estados que vieram nos prestigiar presencialmente, que também nos trouxe muita alegria. E conseguimos ultrapassar a proposta do número de pessoas presencialmente, né, com a nossa meta, né, que nós colocamos. Esperamos que o nosso alcance virtual possa continuar por meio da divulgação dos vídeos. Né? Esse material ficou muito rico, né, com todas as falas que tivemos nesses 3 dias. Então, peço a contribuição dos presentes e de quem está nos acompanhando aí pela internet, que socialize as palestras também, para que nós possamos trabalhar para prevenir, de fato, a violência. Não é? Quem pôde acompanhar a minha fala ontem, eu disse que trabalhar com violência mudou minha vida. Né? Muda o nosso critério do que é problema e o que não é. Né? Então, atender uma criança e um adolescente que sofreu violência, aí você começa a ter o critério do que, putz, isso não dá. Né? Então, o seu limite muda para as coisas da vida. Né? Coisas que a gente achava que antes eram problemáticas, hoje eu não acho mais. Né? Porque eu falo, o que é problema? Uma criança sofrer é problema. Um adolescente está sofrendo calado por bullying e não saber onde procurar ajuda, para mim isso é problema. Então, essa referência, né, transformou a minha vida. E foi por isso, né, a ideia de pensar na prevenção de situações de violência. E por isso que as violências, né, acho que isso ficou muito claro durante o seminário, né, são múltiplas violências, né, desde a estrutural até a violência na sala de aula, o próprio racismo. Então, nós aqui, todas as profissões que se formam aqui no Centro Universitário Assunção são educadores, não só as licenciaturas. Tivemos que restringir as licenciaturas para assistir o evento, né, porque estamos direcionando para a formação do professor. Mas o assistente social, que está aqui presente hoje, os estudantes de direito, que estão aqui presentes hoje, como biblioteconomia, né, como operadores, né, que são de direitos, né, dos direitos, e profissionais eminentemente educativos, né, de profissões eminentemente educativas, nós temos esse papel, né, de trabalhar na prevenção da violência em todos os espaços que nós possamos ocupar. E o espaço inicial é o espaço aqui do Centro Universitário. Então, eu passo a palavra à professora Karen, que vai lançar oficialmente a nossa campanha. Então, mas antes de oficiar assim, de maneira abrupta, eu queria fazer alguns agradecimentos e preciso da sua ajuda para tentar lembrar de todos que colaboraram conosco. Né? Então, bom, não seria possível que esse simpósio desse certo sem a presença de vocês, que nos acompanharam desde quarta-feira, não tanto presencialmente, como de forma remota. E aí eu quero agradecer ao apoio da CAPES, né, pela aprovação do projeto, para que fosse possível a realização do evento, por meio do Programa de Apoio a Eventos do País. Quero agradecer a todos os palestrantes, quero agradecer à Fundação São Paulo, nossa mantenedora, especialmente na figura do secretário executivo, o padre José Rodolfo Perazzolo, que foi quem
trouxe o professor Mário Sérgio Cortella, né, para brilhantar o nosso evento. Agradeço a todos os professores da casa, aos nossos funcionários, especialmente aos setores de eventos, de audiovisual, a divisão de tecnologia da informação, a direção de campus, sobretudo a direção de campus, que nos ajuda muito, nos ajudou a operacionalizar e à frente de toda a logística. Mais alguém? Não, acho que não, né? Bom, todos aqueles que estiveram conosco... A nossa mestre de cerimônia. Meu Deus! A mestre de cerimônia, a professora Rosane Câmara, mas não só a professora Rosane, a professora Valéria, quem mais foi mestre de cerimônia? Os nossos alunos de serviço social, que estão aqui ainda, que nos queridíssimos. ajudaram na infraestrutura. Mais alguém? E se a gente esquecer alguém, gente, perdão, porque é horário... E depois de uma maratona de mais de 20 horas de palestras... Eu sempre né? falo que na monografia, agradecimento se constitui num texto que é optativo, justamente para a gente não cometer gafe, mas é que não daria para terminar sem falar isso. Eu vou deixar uma mensagem, ela é muito rápida, não deve passar de 4 parágrafos, juro para vocês, só para que a gente tenha um encerramento, assim, um fechamento do tema. Eu vou ficar de pé como a professora Vivi, porque eu sou professora também. Então, gente, só para terminar, eu vou me remeter aqui inicialmente ao que disse o professor Mário Sérgio Cortella na quarta-feira, quando, diante da tarefa de discorrer sobre a violência e a necessidade de agir, um dos pontos que por ele foi indicado diz respeito ao lema da Ordem Beneditina, que foi criada por São Bento, que diz respeito a orar e trabalhar. Ore e trabalhe. A oração inspira, o trabalho constrói, mas nenhuma construção é possível sem que haja o planejamento. E o planejamento pressupõe que se tenha conhecimento. O conhecimento nos uniu na quarta-feira, quinta, sexta-feira, que é hoje. O conhecimento faz com que a gente aprenda, ainda mais um conhecimento que, na academia, sabemos que não é engessado, que ele é dinâmico, que ele é revisto, ajustado, reconstruído, que promove várias reflexões. Ontem mesmo, com a professora Solange, um pouco antes da nossa mesa redonda, ela lembrava sobre os comportamentos infantis, que, por vezes, são truculentos, são impulsivos, são intempestivos e que, ainda assim, não podem ser considerados violentos, porque as crianças estão se desenvolvendo, estão se constituindo, estão se socializando e, nos processos de socialização, vão entendendo um pouco como que elas devem se comportar, como elas devem se regular emocionalmente, quais são as consequências daquilo que elas escolhem fazer e as consequências disso, né? Então, também lembro de uma das nossas participantes, que inclusive não é de São Paulo, e ontem também na nossa mesa redonda, perguntou sobre justamente o uso das tecnologias e o abuso dessas tecnologias, em especial o celular, o acesso que as crianças têm, né? E se isso não seria também uma violência, se não seria prejudicial. De fato, é prejudicial, né? A gente pode até pensar, nossa, mas o celular, a internet, as ferramentas tecnológicas nos colocam em conexão, nos colocam de maneira conectada. E as crianças também. Mas o convívio, assim, presencial, convívio próximo, tete a tete, né, entre nós e entre as crianças, vai favorecer que tanto elas como os adolescentes e nós adultos entendamos e pratiquemos a alteridade, a empatia, né, e saibamos um pouco sobre os nossos limites, os limites dos outros, né. Então, alteridade, empatia são elementos de contraposição à violência, mas quem comete violência? De que violência nós estamos falando e falamos esses 3 dias?
Rapidamente, meus alunos já sabem disso, mas eu vou compartilhar. Faz algum tempo que meu filho foi numa formatura e voltou para casa no final da noite, não com cachepô de flores, nem com uma lembrancinha, um docinho, nada. Ele voltou com uma cachorrinha, uma vira-lata, a Ice. E hoje eu estava andando pela rua, logo cedinho, com a Ice, e um moço, sem querer, distraído, com o celular, quase pisou nela. Naquele momento, eu fiquei por dentro muito furiosa. E eu fiquei imaginando, se ele tivesse pisado na patinha da Ice, eu ia ter um troço, eu ia falar um monte, eu ia ter uma reação que eu não poderia responder por mim. Quer dizer, já estabeleci uma narrativa na minha cabeça. E aí continuei essa conversa, o moço já foi embora, mas nessa altura do campeonato eu continuei conversando comigo mesmo e pensei assim, mas aí se ele tivesse pisado, ela ia chorar. Se ela chorasse, eu ia ficar brava. O que ele ia poder fazer? Ele ia se desculpar, ele ia falar que não foi intencional. Mas mesmo assim eu ia ficar brava. Mas aí, de ficar brava, até eu terminar de vociferar, ela já ia ter parado até de gritar, de chorar, de reclamar, e a gente ainda ia estar brigando, né? E aí eu ia ter que fazer isso, aquilo, quer dizer... Eu estou falando tudo isso porque eu fiquei brava, eu imaginei cenários violentos na minha cabeça, de reação, aquilo que poderia acontecer e não aconteceu. E eu amarro falando que eu poderia ter cometido uma violência, um ato violento. Então, a violência pode ser cometida por mim, por vocês, por todos nós. E se a violência é algo que a gente muitas vezes comete porque está com raiva ou porque comete por qualquer outro motivo e é inerente ao ser humano, muitas vezes a violência também é inerente ao ser humano, aquilo que pode combater a violência. Se a gente cria, recria, pratica violências, e todos nós somos capazes, susceptíveis a isso. Nós também somos capazes, susceptíveis a construir uma cultura de paz em redes, de maneira conectada, seja virtualmente ou presencialmente, mas que saibamos usar desta força da união que foi percebida nesses 3 dias e na vontade de fazer a diferença, que a gente, então, encerra esse evento dizendo: o simpósio oficialmente acabou, e daqui a 1 minuto acaba, mas a nossa vontade de mudar e prevenir as violências diversas dentro do ambiente escolar, não. Que continuemos a estudar e a lutar nesse sentido. Então, obrigada a todos, um final de semana maravilhoso para vocês.